Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Eu sou a professora Jennifer de língua portuguesa e na aula de hoje nós iremos ver o conto fantástico, o gênero textual conto fantástico. O que seria este gênero textual? Assim como todos os contos, ele apresenta uma narrativa curta, certo? Mas qual que seria a particularidade deste gênero textual? O que acontece nos contos fantásticos é que as personagens e os fatos são tidos como estranhos, surreais, inexplicáveis, eles extrapolam os limites da realidade. As personagens, geralmente, são pessoas comuns, sim, ok. Só que essas personagens podem passar por mudanças que nós veremos mais à frente nas características específicas do conto fantástico. Mas antes da gente continuar os nossos estudos sobre este gênero, quero falar um pouquinho com vocês sobre o que é um conto. Como já foi citado, o conto ele é uma narrativa curta. Significa que nós teremos poucas personagens, nós teremos um, dois, máximo três cenários diferentes, um curto espaço de tempo, a apresentação de um conflito apenas, né? Aquela situação, um problema, né? Um clímax e um desfecho para a narrativa, certo? E aí a gente entra na literatura fantástica, né? A literatura fantástica é que vai trazer para a gente esse gênero textual tão inusitado, bizarro e estranho. Essa é a função mesmo do conto fantástico. Em algumas pessoas ele vai causar essa estranheza, no entanto, em outras ele pode até causar uma reflexão. Essa é a função dele. Ao mesmo tempo que ele causa estranheza, ele também vai causar reflexão, porque ele vai trabalhar aí temas do cotidiano. Então, o que seria essa literatura fantástica? Ela traz elementos que contrariam a noção da realidade. Há um exemplo que nós podemos citar, é o livro A Metamorfose, do Franz Kafka. Neste livro, o protagonista, o Gregor Samsa, ele vai se transformar em um inseto, devido a algumas ocorrências da narrativa que eu convido vocês a buscarem a leitura deste conto fantástico, deste livro. E isso é algo naturalmente impossível, um ser humano se transformar em um inseto. Então, isso é a literatura fantástica. Nós já temos essa arte da escrita há muitos anos. A escrita, ela é atemporal. Nós vemos aí, nós temos acesso a leituras que foram criadas há anos, há séculos atrás. E isso é muito legal da escrita, é um fato muito importante que a gente tem que levar em consideração. Então vamos lá, quais são as características do conto fantástico? Narrativa baseada em acontecimentos sobrenaturais, irreais e inacreditáveis. Uma sequência narrativa de curta duração, com um único episódio e número limitado de personagens, além do tempo e cenário reduzidos. Isso a gente já sabe, professora, você já citou. Então vamos continuar aqui. As personagens que estarão presentes na narrativa, elas vão passar por mudanças significativas. Elas podem se tornar de seres humanos para monstros, fantasmas, bruxas, fadas, duendes, unicórnios, insetos, como a gente já citou, e estes possuem desejos, paixões, né, traços marcantes de sua personalidade. O enredo, ele não tem aquela preocupação de seguir uma sequência cronológica. Ele pode contar o fato, um fato presente
passado ou futuro utilizando recursos como flashback. O que é o flashback? Estou aqui contando a história do que está acontecendo e, de repente, no meio da narrativa, eu vou retomar um fato que aconteceu antes daquilo que eu estou narrando. E tem também o chamado tempo psicológico. Esse tempo psicológico, ele envolve a subjetividade das personagens. Já ouviu falar nesse termo? Sabe o que é subjetividade? A subjetividade é o pensamento do eu. Está intimamente ligado ao eu. São os sentimentos, as memórias vivenciadas pelo narrador ou pela personagem. E isso é o tempo psicológico. Se passa aqui, ó, sem aquelas indicações de 2 anos depois, 3 anos depois, mas no decorrer da narrativa, a gente vai entendendo como acontece a passagem de tempo sem essas marcações linguísticas de tempo, certo? E por fim, por causa da ligação entre o real e a ficção, costuma provocar hesitação e estranheza nos leitores, certo? Mas, como eu já disse, dependendo da história, também pode despertar emoções, reflexões e críticas. Nós temos um famoso escritor que se chama Edgar Allan Poe. Ele escreveu vários contos fantásticos, inclusive O Gato Preto. E alguns estudiosos dirão que O Gato Preto seria um conto autobibliográfico. Vamos pensar, pode ser, devido, se a gente for parar para analisar a vida do Edgar Allan Poe, ele tinha uma vida bem boêmia, né? E a personagem principal desse Gato Preto gosta aí de, né? Não preciso falar o que, né? E eu vou contar para vocês depois essa historinha do Gato Preto. Então vamos falar da estrutura aqui bem rapidinho. A estrutura física do conto fantástico. Introdução, que é a apresentação das personagens, né? Quem são as pessoas envolvidas, aonde vai acontecer, quando vai acontecer, quais as ações que levarão ao conflito. Em seguida, nós temos os parágrafos de complicação, de conflito, que é a situação-problema, é onde o problema será desencadeado, onde sai daquela linha tênue e tem aí uma alteração, certo? E esse momento vai anteceder o que a gente chama de clímax, que é aquele momento mais esperado, aquele momento de maior tensão, certo? E para finalizar, nós temos a solução ou o desfecho. O que é a solução ou o desfecho? É a resolução do problema, é onde acaba aquela agonia de saber o que vai acontecer com as personagens, se vai descobrir o assassinato ou não, se os dois vão ficar juntos ou não, se a personagem vai voltar a ser quem ela era ou não, enfim. É no desfecho que a gente vai encontrar essa informação, essas informações, certo? E no conto fantástico, este último parágrafo, ele pode trazer uma lição de moral e, inclusive, mostrar o triunfo do bem sobre o mal. Bom, meninos, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado dessa explicaçãozinha rápida sobre o conto fantástico. E se eu tiver errado alguma coisinha, me perdoe, mas a gente se vê numa próxima aula. Fiquem com Deus e um beijo e um abraço.